Boa tarde, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou vir aqui para mostrar um pouco mais de um teclado que eu uso para games, né? E um pouco também da parte de estudo, então depende muito como que está meu dia a dia. Eu vou trazer algumas características dele, espero que vocês gostem. Mas antes de eu começar, eu gostaria de pedir, né, encarecidamente que vocês curtissem, compartilhassem e ativassem o sininho, né, para não perder nada das próximas novidades que vão vir por aí. E vamos lá. Então, galera, esse daqui foi o melhor teclado que eu já tive até hoje, porque os teclados que eu já tive antes foram da TDEG, da Redragon. E assim, depois de um tempo, né, quando você vai pesquisando, você descobre que o teclado na verdade era o mesmo, só que de marcas diferentes, mas tudo igual, switch Otemo, então tinha os mesmos problemas. Esse daqui, acabou que eu peguei ele porque ele me chamou a atenção em vários quesitos que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Primeiro porque ele é switch brown e nos outros teclados que eu tinha todos eram switch blue, ou seja, fazia muito mais barulho, tinha tatilidade, que é uma coisa que eu gosto, mas não é a mesma coisa. O barulho desse daqui é bem suave, agradável, como vocês podem ver. Ele é da marca Jazz, né? Então ele já vem pré-lubrificado, esse switch. Isso significa que ele é bem mais macio e silencioso do que, por exemplo, esses outros que não eram pré-lubrificados. As keycaps originais do teclado, elas eram ABS, que é um tipo de plástico bem resistente e durável. Elas eram double injection, ou seja, elas tinham duas camadas de plástico injetado uma na outra, e isso garantia que as letras ficassem bem visíveis devido ao RGB dele, que é bem bonito, sabe? Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem um efeito RGB bem bonito. Além disso, outro motivo que me fez buscar esse teclado foi justamente o design ergonômico dele. Então, como vocês podem ver, a questão do tipo de tecla ajuda muito. E não só isso, né? Ele tem aqui embaixo 4 borrachinhas, que elas são antiderrapantes, assim mantendo ele sempre no mesmo local. Além disso, ele tem um ajuste, né, que já deixa ele bem mais ergonômico. E outra coisa que eu gosto muito são justamente os efeitos RGB, né? Como todo game, é o que dá mais FPS. Então, assim, esses efeitos RGB eles podem ser configurados tanto pelo próprio teclado, com um combo de teclas, ou até mesmo pelo software. E eu acho que esse tipo de efeito deixa a sensação muito mais imersiva e divertida. Então, por exemplo, ele tem esse efeito aqui, tem esse que fica piscando, e tem esse que vai alternando. E o que eu mais gosto, na verdade, é esse daqui, que é o tipo laser. Então, ou seja, toda vez que eu teco uma tecla, o efeito vai se propagando por toda aquela fileira de teclas. Eu escolhi esse teclado aqui também muito porque os outros todos eram via cabo. Um deles o cabo não era destacável, o outro era, então tinha uma certa facilidade, mas esse aqui, diferente dos outros, ele é tri-mode. Ou seja, ele pode ser usado tanto com fio, quanto com Bluetooth 5.0, onde eu posso conectar mais de um dispositivo, ou então pelo Dongle 2.4, que está aqui no meu hub USB. Isso significa que eu tenho muito mais, vamos dizer assim, flexibilidade para usar ele. Seja na hora que ele estiver precisando ser carregado, usar com fio, seja uma hora que eu quiser usar num notebook que eu estou usando em computador ao mesmo tempo, que acontece algumas vezes, ou da maneira que eu gosto mais de usar, que é com Dongle 2.4, porque eu não tenho que ter a necessidade da presença de muitos fios. Então eu deixo esse fio aqui, que é um cabo USB tipo C, que eu posso carregar tanto ele quanto o meu mouse, não esse mouse em específico, mas o outro que eu tenho. E acaba que por ele ser tipo C, ele tem uma melhor transferência de dados, ele consegue carregar um pouco melhor que se fosse, por exemplo, um micro USB. Outro motivo que me fez bastante pegar ele é porque ele tem uma bateria de 1200 mAh, que dura bastante para o tipo de uso que eu tenho, que geralmente é só para jogos, né? Então na maioria do tempo eu estou usando outro tipo de teclado. E ele também tem um modo de desligamento automático, ou seja, se eu fico um tempo sem usar, ele desliga justamente para economizar energia. Uma outra coisa muito interessante para quem é gamer, né, e gosta, é porque ele é do design tipo TKL. Então, assim, por mais que eu estude e às vezes eu só jogue com ele, às vezes eu gosto muito de usar as setas. Então, por exemplo, num 60%, dependendo do modelo, eu não ia ter isso.
Então isso é bem agradável, porque esse design ocupa muito menos espaço. Por exemplo, se eu arredar aqui, ó, eu tenho mais da metade do mousepad para poder usar só com o mouse, por exemplo, e continuar com ele. E vem as outras questões, né? Ele tem um cabo de 1.6 metros, ou seja, se eu fosse usar com cabo, por ser game, você sabe que a gente sempre vai virando. Usa assim, usa assim. A gente acaba virando o teclado de várias formas e essa parte dele ser trimode ajuda muito. Eu não posso crescer do principal motivo, né? Porque preço de teclado mecânico não é tão barato, ainda mais se tratando de marca conhecida. Na época foi muito difícil de achar um teclado abaixo dos R$300. Se eu não me engano, na época eu paguei R$269,90 nesse teclado no AliExpress. Não demorou muito para chegar, foi em torno de 15 dias. Os concorrentes todos eram acima de R$400, que eu tinha algum agrado. O principal diferencial para ele ser mais barato foi justamente porque, infelizmente, ele não é hot swap. Então, assim, para fazer a troca do switch, teria que ser alguém igual a mim, que ou mexe com eletrônica ou elétrica, tem um pouco mais de conhecimento. Caso contrário, acaba que um suposto defeito no switch pode ser um grande problema. Mesmo eu tendo esse conhecimento, eu sei que é questão de tempo de utilização, né? Então, se eu usar só esse, com o tempo isso vai acontecer. Então, eu estou adquirindo um outro teclado que futuramente vou trazer aqui para vocês, da mesma marca, só que sanando esse problema. Uma coisa muito interessante nesse teclado, que deixa ele muito mais a parte auditiva, né, de se ouvir o som das teclas, é a parte que ele já vem com preenchimento de fábrica. Então ele já vem com toda uma parte ali de espuma EVA entre as teclas, entre o chassi, justamente para melhorar o som. Eu escolhi esse do chassi na cor preta, justamente porque o meu teclado meu mouse, meu monitor, meu gabinete todo é preto, mas tinha as opções também preto com teclas brancas, preto com teclas brancas e azuis. Então, assim, é questão de escolha. Então, quem quiser tem N opções para poder utilizar. Uma coisa que foi, assim, me fazendo mudar com o tempo foi o seguinte: as teclas eram ABS, então, como todo mundo sabe, elas são mais brilhantes. Então, para quem usa muito tempo no computador, sabe que isso daí vai dando um aspecto meio feio pro teclado. Então, eu acabei adquirindo essas keycaps aqui do tipo cristal, que são feitas em PBT, e justamente esse tipo ajuda muito mais a parte transparente passar o LED por elas. Então, por exemplo, quando eu coloco esse efeito daquelas totalmente ligadas, mesmo sendo de dia, você pode ver que a cor é linda. Assim, eu acho que isso é tudo sobre esse teclado. Espero que vocês tenham gostado desse review do teclado sem fio, que eu estou usando já tem algum tempo. Ele é muito confortável, ele tem uma boa autonomia, a iluminação dele é bem legal. Eu também mostrei essas keycaps que eu acho que combinam perfeitamente, porque elas vêm no perfil OEM e elas melhoram essa parte do RGB, então não faz perder em nada. Se vocês ficaram interessados, seja no teclado ou nas keycaps, eu vou deixar os links na descrição abaixo para vocês conferirem, beleza? Não percam mais nada, vão ter próximas novidades e também vamos ter outros teclados aí que vão vir. Um abraço e até a próxima!